Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a resposta por parte do chefe de estratégia da Muse, dona da Audacity, que afirmou que este software não é de maneira nenhuma um spyware. Será que todas estas explicações serão suficientes? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Vou começar a falar sobre a notícia no dia de hoje, mas antes disso queria fazer uma pequena questão rápida. Quem aqui ouve este podcast sabe o que é um spyware? Um spyware é um tipo de malware que tenta se esconder enquanto registra secretamente informações e rastreia as suas atividades online nos seus computadores ou em dispositivos móveis. Ele pode monitorar e copiar tudo o que você digita, carrega, baixa e armazena. Algumas variedades de spyware também conseguem ativar câmaras e microfones para assistir ou ouvir o que você diz sem serem detectados. Mas por que raio é que eu fiz esta pergunta? Porque tivemos mais uma polémica em torno de um software que ao longo destes últimos anos trouxe tantas paixões e é considerado por muitos um dos editores de áudio mais populares de sempre. A sua versatilidade, as suas capacidades de edição, os imensos recursos que traz, ainda por cima de forma gratuita, é de facto sensacional. Mas aqui levanta-se outra questão que vocês sabem que eu tanto costumo falar, que é, quando um produto é gratuito, o produto passamos a ser nós, ou seja, não há almoços grátis. Nenhuma empresa é sustentável se oferecer um produto gratuito com suporte gratuito, etc, etc. O que eu quero dizer com isto é que o retorno tem que vir de alguma forma. No início desta semana veio a pública polémica sobre o Audacity porque foi encontrado nos seus termos e condições e nas políticas de privacidade que esta recolhia dados e passava para terceiros e até reguladores de Estado, como por exemplo a Europa ou até mesmo a Rússia e os Estados Unidos, e era recolhido endereços de IP, entre outras situações. Isto tornou-se mais visível após a compra deste software por parte da Muse Group há uns meses atrás, onde achou certamente uma maneira de fazer a sua faturação e retirar daí os seus dividendos deste negócio. Pois volto a dizer, não há almoços grátis e como qualquer empresa que pretende gerar lucros, certamente tem que fazer algo para tirar partido de um produto que está disponível no mercado para baixar de forma gratuita. A polémica rebentou, pois com esta alteração por parte da Muse, impondo este tipo de política, fez com que a Audacity fosse considerada como um spyware, conforme foi dita pela FalsePost, que é uma empresa online independente sobre o software de código aberto. Cobrem vários tópicos relacionados ao código aberto/Linux, de forma de tutoriais, revisões, análises, artigos de opinião e muito mais. O objetivo deles é aumentar a adaptação do Linux e do software do código aberto em todos os lugares do mundo e estão em uma missão de remodelar a indústria de mídias sob o código aberto. Claro que tal polémica iria trazer consequências e a Muse não podia deixar que isto trouxesse mais estragos para além daquilo que já tinha sido feito. E por conta disso mesmo, o chefe de estratégia da Muse, Daniel Murray, se pronunciou sobre este caso no GitHub. Em primeiro lugar, este afirma que não faz parte da estratégia comercial da empresa saber nada sobre os seus usuários, o que para mim é estranho, visto que de uma forma ou de outra
eles têm acesso a dados básicos sobre os seus usuários, como vamos ver mais à frente. Em segundo lugar, a forma como os termos e condições e até mesmo as políticas de privacidade foi escrita por advogados de forma que fosse mais perceptível as questões jurídicas e não para o usuário comum, o que também é estranho, visto que talvez a maior cota do mercado que usa este software seja o usuário comum. Mas ainda assim, Daniel Ray, as políticas vão ser novamente escritas já nos próximos dias para demonstrar de forma mais clara as novas práticas de coleta de dados, ou seja, só aqui se percebe uma pequena mensagem subliminar. Em terceiro lugar, sobre cada ponto das políticas de privacidade, ele afirmou que de forma geral que nenhum dado, seja de que usuário for, é vendido a terceiros e que os dados que recolhem são os básicos e limitados, como endereços de IP, informações gerais do sistema operativo e até da forma opcional relatórios de erro. Também afirma que só serão compartilhados dados mais sensíveis a terceiros sob forma judicial ou até mesmo requerido por países sob condições muito específicas. Ou seja, aqui deixem aberto algumas hipóteses interessantes de serem analisados por quem de direito. Em quarto lugar, Daniel afirma que toda e qualquer mudança que foi feita nestes últimos tempos foi necessária, mesmo até ao ponto de vista legal, porque a empresa pretende que o próprio software seja atualizado mais frequentemente do que aquilo que era feito no passado, ao ponto de algumas situações o Audacity ter ficado alguns anos sem receber uma única atualização de software. A Muse pretende que isto passe a ser feito de uma forma semanal e a forma como recolhem dados mais básicos vai permitir que o próprio software informe o utilizador sobre as atualizações automáticas. Por último, ele afirmou que todas estas alterações vão entrar em vigor agora na versão 3.0.3, pois na versão 3.0.2 ainda não está contemplado estas novas medidas. Da mesma forma que Daniel afirma que quem usar o Audacity de forma offline não terá de aceitar estas novas políticas, pois dessa forma não será coletado qualquer tipo de dado do utilizador. Claro, com todas estas explicações, tanto a comunidade de desenvolvedores do GitHub como os tais utilizadores comuns não ficaram satisfeitos com estas explicações, ou seja, não engoliram o sapo, e continuam a bater na mesa que todas estas práticas e toda esta política vai contra aquilo que é considerado por princípio de um software livre e que as mudanças irão estimular a criação dos chamados forks ou bifurcações, que é quando um desenvolvedor ou um grupo de desenvolvedores inicia um projeto independente com base no código de um projeto já existente, ou seja, quando um software é desenvolvido com base em outro já existente sem que descontinuidade deste último. E como vocês viram, aqui faço-vos a pergunta: vocês concordam com aquilo que aconteceu sobre um dos softwares mais conhecidos de sempre, pelo menos para quem percebe de áudio ou quem trabalhou com áudio, sendo que é uma ferramenta mais popular e que tem tantos recursos? Vocês acreditam e concordam com aquilo que foi feito? Eu, na minha opinião, sinceramente, eu não acredito muito nestas explicações. Acho que ele meio que tentou apaziguar a onda e a polémica que estava em torno desta empresa, deste software, porque de facto o Audacity não é propriamente um software desconhecido no mercado, pelo contrário, é um dos mais populares de sempre, é um dos mais populares do mundo, porque foi como eu vos disse, ele traz imensos recursos, é extremamente completo para um software que é considerado grátis. Aqui voltamos outra vez a bater na mesma tecla, que é quando eu costumo dizer que quando um software é gratuito, o produto passamos a ser nós. Ou seja, uma empresa que quer ser sustentável, que quer gerar lucro, que quer crescer, não pode crescer sob um software que é gratuito e que não tire daí dividendos. Ou seja, voltamos outra vez ao mesmo problema que está em torno das empresas dos smartphones, que é se eles disponibilizam um software que é gratuito,
eles têm que cobrar de alguma forma, e mesmo que a gente pague por esses dispositivos, seja um smartphone, seja um tablet, um computador ou seja algo do género, eles têm que retirar daí mais dividendos, porque não é supostamente só com o valor do dispositivo que paga as contas que têm que ser pagas, ou seja, existe outras formas que as empresas arranjam para daí retirar mais dividendos. Eu sinceramente não concordo muito com isso, porque desde o momento em que o usuário compra qualquer dispositivo, lá está, comprou o dispositivo, não lhe foi dado o dispositivo de forma gratuita, ou seja, onde se deslocou à loja e chegou ali ao balcão e pegou no dispositivo e foi para casa sem pagar nada, ou seja, ele pagou. E acho que por si só, das duas uma, ou as empresas aumentam o preço dos dispositivos, ou então não podem continuar a fazer estas práticas. Neste caso, estamos a falar de um software gratuito. Logo, se é gratuito, eles tinham que recolher dados de outra forma e daí fazerem negócio disso. Eu, sinceramente, foi como eu vos disse, eu não concordo. Acredito que muitos de vocês também não concordem. Agora, de facto, todas estas explicações que o Daniel Ray me deu, para mim, foi só para tentar apaziguar toda esta polémica, porque ele sabe a força e o poder que este software tem, mas, conforme vimos, tanto a comunidade de desenvolvedores como os tais usuários comuns não engoliram este sapo, não aceitaram muito bem e os próprios afirmam que isto aqui quebra aquilo que é considerado num software gratuito. Agora, eles também não, se calhar, eles querem continuar-se a debater que pretendem ter um software gratuito, mas esquecem-se que gratuito não há nada, ou seja, de alguma forma a gente tem que dar algo em troca quando obtém um software gratuito. Por isso é que eu, no passado, vos tenho dito que eu sou muito a favor de se comprar e se adquirir, não pode ser por valores astronómicos, mas forem valores competitivos, valores simbólicos, eu sou a favor da compra de programas, de serviços de streaming, de se pagar por algo, porque a gente sabe que se pagar por algo temos uma espécie de maior proteção, não estamos totalmente protegidos, como vocês já viram em tantos casos, mas de certa forma ou adquirimos por um produto, não temos publicidades, ou por norma não temos publicidades, adquirimos um software ou um programa ou algo do género que tem suporte, porque foi pago para isso, ou seja, foi pago para receber suporte e para ter toda a assistência necessária. Por isso é que eu sempre vos disse que eu sou a favor de se adquirir e se comprar, ou seja, ter que largar dos cordões à bolsa, se pagar por algo. Porque se assim se pagar por algo, a gente tem a garantia de que as coisas em princípio vão funcionar, que terão toda a assistência, todo o suporte necessário, e escusamos de estar a passar por estas situações que tanto esta comunidade de desenvolvedores como os tais usuários comuns passaram com e têm estado a passar com toda esta questão em torno deste software gratuito. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.